para a gente começar a nossa live. Boa noite, aqui é o Cleito falando. Oi, Olá, Leila. olá. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. A gente vai aguardar um pouquinho enquanto a galera vai se adentrando. Meu amigo Fernando já está aí. Fernando, abraço. Leila, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. O Fernando não vai Hum, fazer o comentário da sua live porque ele mordeu a língua. Então, eita. então ele, mas ele vai estar mandando perguntas. Quando ele tá lá, ele já começa a mandar as perguntas, vai estar lá junto com a gente. Vamos aqui, eu vou pedir para vocês que já estão aí para falar se o som tá legal, a minha imagem da Leila, a nossa convidada. E aí, Fernando, tá melhor? Morder a língua não é fácil, meu irmão. Então você foi inventado de comentar. Meu amigo Jorge disse que você comeu carne crua. Vitória Fidelis entrando, Gisele Soares. Leila, se for conhecer, quem for conhecido seu, se você quiser dar um alô, pode ir dando um alô, tá bom? A Gisele é minha conhecida, minha amiga já. Legal, legal. A gente já vai começar aqui já. Sem Vamos aqui pôr problemas. imagem para me acompanhar. Essa imagem tá legal. Gisele Finanças. Muito bom, muito bom. Professor Cassiano Macedo, vamos ver quem está aqui com a gente. Gisele, Valor das Ideias, Vitória Fidelis. Pessoal, vamos curtindo. Vou fazer uma introdução aqui para vocês. Cleiton Schnepper, da Nortear Educação Financeira. Hoje com a minha amiga, colega de profissão, Leila Ghiorzi. Obrigado, Leila, por você estar aqui com a gente. Sempre a gente fala do programa Nortear Educação Financeira, é um programa feito para levar a educação financeira para toda a população. Nós temos um trabalho aqui dessa educação financeira aqui na região leste de São Paulo, da qual a gente se preocupa bastante, de estar levando a educação financeira de qualidade, a informação de acesso para a população e para empresários locais. Então, você que está entrando aqui, curta, mande um convite para alguns colegas, a gente vai falar de educação financeira de qualidade. Eu vou colocar o tema aqui, eu não estou conseguindo fixar, mas é como sair da poupança, o tema da nossa live. E aí a gente já está, o pessoal que está entrando, a gente vai dando um grande alô aí para todos vocês. Vai ser uma live incrível, não é verdade, Leila? Boa noite, Leila. Dá boa noite para a nossa galera que está entrando. Boa noite, Cleiton. Boa noite para o pessoal, todo mundo. Eu falo aqui do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre tá bastante frio, vocês vão ver que eu tô cheia de casaco, mas tudo Quantos graus aí? certo. Olha, acho que deve estar uns 10, 8, É? talvez, por aí. Ô, Leila, deixa eu te fazer uma pergunta. Semana passada a gente estava aqui com o seu Sérgio Milhos, gente boa pra caramba. Só que ele é o único gaúcho, a única espécie de gaúcho, que ele me fala que ele não torce pro time nenhum. Qual é o teu time? Então, o meu blazer aqui já entrega a cor, né? Eu sou Colorado. colorada, apesar de Eu eu tenho uma não torcer admiração, muito também. eu tenho uma admiração hoje pelo Colorado, porque o cara o que me deu o título mundial, Guerreiro, joga no seu time. É isso aí. Pessoal que está adentrando, eu vou apresentar essa convidada ilustre. Obrigado por você aceitar. De coração, muito obrigado. Eu vou falar por que dessa camiseta também. Nossa convidada, Leila Ghiorzi, é isso mesmo assim que se pronuncia? Isso mesmo. Consultora e educadora financeira, gaúcha de Porto Alegre, torcedora do Internacional. Ela tem uma conta, né, no Instagram chamado É da Minha Conta, é isso mesmo? Isso mesmo. Legal. Formada no Instituto de Coaching Financeiro, ICF do Rio de Janeiro, é isso? Formação complementar em investimentos e intermediação financeira pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, e formação executiva em finanças corporativas pela Universidade Cândido Mendes. Cursando mestrado profissional, mestrado profissional em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, planeja mudar o mundo com educação financeira, feminismo, amor e Beatles. Isso aí. Então, essas são as Prazer minhas te ter. grandes paixões. Eu tô vendo ali atrás de você, tem um violão, toca tudo, como que é?
Não, esses aqui não são meus, são do Não. namorado. Ah, O que legal. eu toco bateria e chocalho. Chocalho daqueles de carnaval. Olha, que legal. A gente vai ter nas próximas semanas um professor de bateria e de educador financeiro que é o Éder Luiz. Você não pode perder. Ah, Prazer estar com você aqui. Prazer mesmo. A gente sabe da dificuldade, às vezes, assim, da pessoa ceder um tempinho. Você é uma profissional. Eu sou admirador do seu trabalho. Parabéns pelo trabalho que você realiza. Eu acho bacana. obrigada. Hoje nós tivemos uma conversa assim, só para alinhar, e foi formidável que já casa a ideia de educação financeira. Obrigado mesmo. Um abraço a todos do Uhum. Sul. E quem for do Sul aí, curta Nortear. Pessoal aqui que me segue, curta a Leila. E é essa a ideia, levar a educação financeira, né? Pergunta de praxe, Uhum. Leila. Como bichinho da educação financeira na tua vida? Como que surge isso? Hoje você é uma educadora financeira. Em que momento surgiu isso? Todos os entrevistados falam da sua experiência pessoal. Pode falar? Uhum. Claro, tá. Seguinte, estou bem feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Acredito sim nessa missão que a gente tem de educar as pessoas financeiramente. A gente precisa falar sobre isso. E esse bichinho me mordeu quando eu, na verdade, estudava jornalismo. Eu sou formada em jornalismo aqui pela Federal do Rio Grande do Sul. E a gente fez uma disciplina chamada Economia para a Comunicação. Então, tinha o básico para a gente conseguir trabalhar com jornalismo econômico. E ali eu vi que eu Certo. gostava muito de finanças pessoais, de economia. Quando eu era do jornalismo, eu achava que economia era exatas, né? Quando eu fiz essa disciplina, eu percebi que não, que economia é humana, porque economia são as pessoas. Os agentes do mercado que a gente estuda nada mais são do que as pessoas, né? Então Aham. ali eu comecei a entender que eu já gostava de economia antes, mas que eu tinha uma visão um pouco deturpada. E aí foi naturalmente as coisas foram acontecendo, as pessoas foram me procurando para falar mais sobre esse assunto. Eu fui conversando com as pessoas, eu percebi que as pessoas não falavam sobre dinheiro, que era uma coisa que eu gostava de conversar. Então eu fui perguntando mesmo, como é que tu lida com isso? Vocês já investem? Fui trazendo o assunto para os meus amigos e fui meio que virando referência, né? Então comecei a trabalhar com jornalismo econômico e aí virei referência entre os meus amigos para isso. Acabei indo para a área de educação corporativa, então trabalhei com treinamentos dentro de empresas e eu vi que eu gostava de trabalhar com o público final, né? Que é uma coisa que com o jornalismo a gente não tem muito. E aí eu gostava de ensinar as pessoas e comecei a ensinar as coisas que eu sabia sobre investimentos e sobre educação financeira do meu jeito, assim, tipo, minha planilha é essa. Isso é uma coisa que sempre me procuram para perguntar, né? Como é que tu faz, como é que tu anota os gastos e tal. Então foi muito orgânico, assim, surgiu dessa forma. E aí eu percebi que essa era a minha bandeira, que era o que fazia meu olho brilhar, né? E aí Que fui atrás legal. de outros cursos e tudo. Entrei no mestrado também para conseguir aprender mais, para conseguir ensinar mais também. Hoje você atua com jornalismo ainda? Não, hoje eu atuo Não. só com conselho financeiro. Ah, legal. E esse trabalho de consultoria, eu queria que você falasse hoje qual que é a tua linha de trabalho. A gente sempre tem os profissionais, né? E cada um atua. Tem Uhum. profissionais que atuam com determinada uma turma assim, outra assado. Fala, pessoal. Então, eu comecei a minha atuação bastante focada em mulheres e ainda é muito focada em mulheres. Então, a minha apresentação não traz o feminismo à toa, né? Não é por coincidência que eu coloquei o feminismo na minha E, apresentação. e é feminismo. É diferente, né? O feminismo é igualdade, não é isso? Trazer. Vê se Isso, se eu estiver exatamente. errado, você me corrige. Não, não, é isso mesmo. O feminismo é a igualdade entre os dois gêneros, né? O Isso que a aí. gente acha, o que às vezes as pessoas entendem como feminismo, a gente chama de femismo, que é a supremacia da mulher sobre o homem. E não é isso que a gente prega. O feminismo prega a igualdade. O que a gente quer é direitos iguais. O Perfeito. que eu, Muito bom. o que eu quero é que as mulheres tenham tantos direitos quanto os homens, inclusive nas finanças. Né? A gente ainda vê que o mercado financeiro é muito marcado pela presença masculina. E isso é muito cultural, isso é uma coisa que a gente não aprende desde crianças, nós mulheres, a gente não aprende a lidar com dinheiro. A expectativa sobre o dinheiro recai sobre os homens, né, em geral. Então isso é uma das coisas que Verdade. eu discuto.
Então, a minha atuação é bastante voltada para o público feminino. E eu trabalho com consultoria e palestras, cursos online agora, né? Fazia presencial antes, mas agora passou tudo para Teve que online. se reinventar também, né? E aí eu faço um acompanhamento com as minhas clientes, assim, faço o orçamento mensal, a tal da planilha que todo mundo quer, faço estudo de investimentos, construo uma carteira de investimentos para as minhas clientes, ensino para elas como gerenciar essas coisas. Então eu faço, além dos cursos, eu tenho um acompanhamento mais sistemático. Que legal. Obrigado pela sua presença novamente. A gente vai falar hoje sobre um tema muito interessante, que acaba sendo investimentos, mas é como sair da poupança, né? Eu vou falar uma observação que eu fiz. Isso em 2019, a poupança, se tiver algum novo, a gente estava aqui no bate-papo, se tiver alguma coisa, vamos atualizar. A informação que eu tinha era que de cada 10 brasileiros, 6 tinham preferência pela poupança. Em 2019, 65% das pessoas que guardavam dinheiro escolhiam a poupança. Eu vi algo também de em torno de 62%, mas eu vi mais esse índice aqui. 2018, mais da metade da população, 57%, para ser mais exato, classes A, B e C, não investiam nenhum tipo de aplicação, nem na poupança. Mas 44% pretendiam começar a poupar. E na poupança. Isso era um número de 2018. Em 2018, 42% da população tinha algum saldo aplicado em algum produto de investimento. E 54%, aí é a pergunta também por conta da tua bandeira com as mulheres, 54% desses investidores eram homens. E aí eu quero começar a bater um papo com você. Por que a preferência pela poupança? Né? Por que esse investimento? É a preferência nacional, me dá essa impressão. Ela é a preferência nacional, de fato, porque foi uma das primeiras modalidades de investimento criada. Ela ainda é considerada a mais fácil de investir, né? É muito difícil alguém ter conta no banco que não tem uma poupança associada. E essa poupança foi aberta automaticamente. Isso é muito de praxe dos bancos, já abrirem automaticamente a poupança para quem abre uma conta corrente. Ela tem bastante segurança, relativa segurança. Então, ela acaba sendo a mais difundida por esse lado. Porque é muito fácil, é muito simples a gente fazer esse investimento, é muito divulgado também. Né? Os bancos mostram e ensinam como que faz investimento em poupança. Então, para as pessoas acaba sendo muito fácil. E aí, o que as pessoas acham sobre investimento em geral? E eu trabalho muito com o público que está começando a investir. Então eu posso falar isso com propriedade. Você trabalha com aquele iniciante, é isso mesmo? Isso, Então eu posso falar isso com propriedade. Assim, as pessoas, elas têm duas modalidades de investimento na cabeça, que é poupança e ações. Né? Então, entre essas duas coisas, tem muitos produtos para vários perfis de investimento e a gente desconhece, o público em geral desconhece. Então, quando pensa em investir, pensa ou ações ou poupança. Então, naturalmente, como as pessoas têm medo de perder o dinheiro, elas vão para a poupança. Tá. Existe esse extremo. Até você falou do extremo da poupança com a bolsa, com as ações. Foi no nosso bate-papo hoje para a gente fazer aqui a live. Você estava me relatando que houve um aumento da procura por investimentos na bolsa de valores. É isso mesmo? Isso mesmo. A gente tem atualmente. Eu fiz uma colinha aqui, por isso que eu tô olhando para baixo. Pode olhar, eu também tô com várias aqui. A gente tem 2,6 milhões de CPFs cadastrados na B3. Desses 2,6 milhões, 900 mil foram agora em 2020. Né? Então a gente teve um grande aumento de investidores na Bolsa. Um pouco porque está diminuindo a taxa Selic, então a poupança e outros investimentos em renda fixa não ficam tão atrativos. Então as pessoas acabam tentando e se interessando mais por ações mesmo. Entendi. Vamos interagir um pouco com o pessoal. Pessoal, vocês que estão aqui, Grinaldo, você sabe que você estava falando dos direitos em relação às mulheres, tudo?
eu tenho um cara que se preocupa com essa igualdade do educador e educadora financeiro, é o Grinaldo. Depois, se você puder trocar uma ideia com ele, ele é Ah, educador financeiro perfeito. aqui da cidade de Suzano. Ele defende essa causa também. Quem tá Vou aí, falar com vamos ele. acenar, professor Cassiano. Tem aqui também, tem uma pergunta já, quem administra melhor as finanças no gênero? Olha a pergunta que já começa. Quem administra melhor as finanças no gênero? Ô, Leila. Se é homem ou uma mulher? Pelo que eu entendi, sim. Tá, isso é muito de pessoa para pessoa, né? Mas o que a gente vê de Certo? forma geral é que as mulheres elas tendem a ser mais organizadas e mais conservadoras, porque afinal de contas a gente sofre muitas outras pressões para a gente não perder o controle. Então as mulheres acabam sendo um pouco mais conservadoras e o homem é mais sangue no olho, assim, de ir mais para ações. Isso a gente vê, inclusive, nos dados que a gente trouxe um pouco antes, né? Então, o homem ele Uhum. tende a ser um pouquinho mais arriscado, o perfil dele, mas não necessariamente que ele gerencie melhor ou pior o dinheiro. Concordo. É bem Verdade. questão de perfil. Excelente. Uma pessoa com pouco recurso, isso é uma coisa que a gente escuta como educador financeiro, né? Ah, eu ganho tão pouco, né? Uma pessoa com pouco recurso, quais os atrativos da carteira que você recomenda? Tá, assim, começando, Caldeira. tem uma grande discussão que é meritocracia, né? E aí eu também é uma das coisas que eu trago no meu trabalho, que é o Brasil é um país muito desigual. Não, Perfeito. a gente não pode acreditar nesse mito da meritocracia de que as oportunidades são iguais para quem tem 40 milhões numa conta corrente e para quem vive com o salário mínimo. As coisas não são iguais. Fazendo esse recorte, a ideia de ter pouco recurso, a gente tem algumas opções, né? Ou a gente aumenta as entradas ou a gente diminui as despesas. Perfeito. Pensando em investimentos, eu recomendo sempre, não só para quem tem pouco recurso, mas para todo mundo, que comece a investir por degrau, né? Eu chamo de investir por objetivos, que é essa ideia de, primeiro eu faço a minha reserva de emergência, e para isso eu preciso de um investimento bastante seguro e bastante líquido. Líquido é a capacidade de tirar o dinheiro, né? Então ele precisa ser muito seguro e muito líquido, e a poupança é isso. A poupança é muito segura e muito líquida, por isso ela é tão difundida. Depois eu vou avançando para outros investimentos. Então eu posso sim ter uma parcela do meu dinheiro na poupança, se for o caso, ou num CDB de liquidez diária, ou no Tesouro Selic até. E depois que eu já tiver esse degrau da minha carteira, eu construo outro degrau. Então, mesmo com pouco recurso, a longo prazo a gente consegue sim ter uma carteira de investimentos bastante interessante. Legal, legal. Eu vou fazer uma pergunta para você assim, a predominância da poupança é em torno de 25 anos ou é um pouco mais, você acha? Como Essa, assim? essa a poupança está à frente de outros investimentos como preferência, já deve ter em torno de 25, 30 anos, né? Acho que talvez até mais. Já Assim, até mais, né? historicamente, Isso. acho que mais. Histórico. E por que, por exemplo, os números que você trouxe da Bolsa, acho que não representam nem 2 ou 3% da nação do Brasil, né? Representam ou não? E por Uhum. que você Não, não. você acha que a gente sempre fala de educação financeira, eu quero chegar numa coisa que eu acho legal. A educação financeira que eu trato, por exemplo, que eu gosto de tratar, é do endividado, da pessoa sair da dívida. Mas Uhum. há uma falta de educação financeira para investimentos, não falta? Por isso que Sim, talvez seja um totalmente. motivo da. Não sei se você concorda, é claro. Talvez Uhum. seja um motivo da preferência também da poupança. Tem lógica o que eu estou falando? Sim, tem super lógica. Como a gente não conhece outros produtos, a gente acaba achando que a poupança é, inclusive, o investimento mais seguro, né? E não é. O investimento mais seguro no país é o Tesouro Selic, é considerado o Tesouro Selic. Olha, Mas a isso que gente ela está tem falando essa é interessante, ideia, pessoal. Qual é o mais seguro, Leila? o Tesouro Tesouro? Selic. Selic. Muito bom. É, é o investimento garantido pelo governo, né? Isso eu também escuto muito, que a poupança é garantida pelo governo, mas não é. O que é garantido pelo governo é o tesouro de títulos públicos, né? Então, dentro Sim, disso, tem o Tesouro Selic. Eu acredito também que a poupança seja a grande preferência por essa facilidade, porque todo mundo tem, porque é muito fácil investir nela, porque não tem taxas. Então, como não tem imposto de renda e não tem taxa de IOF, por exemplo, para investir na poupança, é um investimento um pouco mais simples da pessoa entender.
Apesar de Legal. que a regra de remuneração da poupança não é tão simples assim de entender. Mas, enfim. É bem complexa, diga-se de passagem, né? É uma regra para depois de 2012, uma para antes, uma para quando a Selic está maior do que 8,5, outra para quando a Selic está menor. Então, eu não acho assim tão simples de entender. Mas ele é um investimento mais acessível. Dá para investir com R$ 1, R$ 2. Então, também acaba sendo, pela facilidade, eu acho que é o mais difundido. Entendi, entendi. Falta educação financeira e a gente está aí para levar isso para as pessoas começarem a entender que dá para investir, ter outros tipos de investimentos. Mas antes de recomendar um investimento, todo educador financeiro que se preze trata outros assuntos, né? Até a gente no nosso bate-papo a gente falou sobre isso. Antes de falar de investimento, como que você faz o seu trabalho com as pessoas que você atende, né? O que você procura saber delas? E é legal a gente passar isso para o pessoal. Uhum. Tá, antes de recomendar um investimento, eu costumo fazer uma coisa que eu chamo de raio-x da vida financeira. Então, eu pergunto quais são os bancos que você utiliza, se paga tarifa ou não em algum banco, se costuma investir por alguma corretora independente ou não. Costumo perguntar também quais são os sonhos da pessoa, porque voltando um Perfeito. pouquinho, como eu invisto por objetivos, né, se a pessoa me disser, eu tenho o sonho de me aposentar com 10 milhões, é um investimento que eu vou determinar para ela. Se a pessoa me disser, eu tenho o sonho de viajar todos os anos, é outro investimento. Então, isso é muito importante no meu trabalho, que os investimentos estejam alinhados com a vida da pessoa, com o que ela espera da vida dela. Exato. Tem que ter um alinhar, um alinhar. Olha só, Gisele está falando para você, não sei se você está lendo aí, vou precisar sair da live, mas queria deixar registrado aqui que a Leila é maravilhosa. Gratidão. Tá vendo aqui, Leila? Agora vi. Não estava entrando para Aí, mim. aí tem também, vamos ver quem estão aqui mais, os nossos amigos, vamos dar um abraço. Pessoal, enquanto eu falo de vocês, vão curtindo aqui, vão curtindo, depois vocês vão adicionar, vocês vão seguir as contas da NEF e da minha querida Leila. Melis Costa está aqui com a gente, vamos lá. Sobre reserva de emergência é algo que eu quero falar com você. Onde montar a reserva de emergência hoje para quem é extremamente conservador? Essa é uma pergunta que eu quero que você responda. E uma outra coisa, estamos no meio de uma pandemia. Eu não sei se você concorda, mas a pandemia deixou evidente que as famílias brasileiras não faziam uma reserva de emergência. E agora, é o momento de fazer? Se tiver condições, você recomenda fazer uma reserva? Fala um pouco sobre isso. Tá, então sobre essas perguntas eu vou responder ao contrário. Eu vou responder a última primeiro, depois a gente volta para a primeira. Aqui é assim, acho. Então, para quem não tem reserva de emergência, sim, esse é o momento. Como a gente falou mais cedo, sempre é o momento de começar a reserva de emergência. Independente de o que estiver acontecendo no mundo, o importante é começar pela reserva de emergência. Assim, claro que a gente, como consultor financeiro e orientador financeiro, a gente vai indicar, né? A gente não tem como obrigar vocês, os nossos clientes e os nossos espectadores aqui a seguirem o que a gente está indicando. Mas eu sempre indico começar pela reserva de emergência, porque ela termina, então assim, a gente tem um valor e vai terminar. Vou atingir esse valor e pronto, vou poder passar para outro objetivo. E segundo ponto é que ela se torna cada vez mais necessária. E a gente passando por uma pandemia mostra o quanto ela é necessária. Né? Então, eu acho que a gente não precisa mais ficar reforçando o quanto é importante a gente ter uma reserva de emergência, justamente porque a gente está vivendo um tempo que já é um reforço de como é importante uma reserva de emergência. Que deixou uma lição, né? Exatamente. Então, se é um momento agora de gastar menos, porque a gente está indo menos para a rua, porque a gente está, pelo menos quem tem esse privilégio, né? E nem essa oportunidade de ficar em casa, tá ficando em casa e tá reduzindo os gastos. Então, que realoque esse dinheiro e aproveite sim esse momento para fazer a reserva de emergência. Boa. Vamos pegar esse gancho aí com você. Poupança tradicional. Estou em casa, estou economizando. E a gente acaba economizando de alguma forma. Você fala para a pessoa se manter na poupança, ou a gente pode dar algumas alternativas, claro. Cada pessoa é um perfil,
e a gente tem outros investimentos. Vamos falar um pouco de outros investimentos fora a poupança. O que a gente. E também no extremo, poupança é bolsa de valores, né? Porque é o que tem acontecido. As pessoas a poupança, que é o mais tradicional, e pensam que é o mais garantido e não é, você diz que tá. Vamos falar um pouco sobre isso. O que dá pra gente fazer com a nossa grana aí? Legal. Então, assim, eu trabalho mais com investimentos por objetivo do que investimento pelo perfil do investidor. Então, não importa se o teu perfil é super arrojado. O meu, por exemplo, é super arrojado. Eu consigo ter 50% da minha carteira em renda variável tranquilamente. Tive uma queda agora, depois do carnaval, com a pandemia, nos meus investimentos e estou tranquila com isso. É o meu perfil. Mas ainda assim, a minha reserva de emergência está no lugar mais seguro do país. Por quê? Porque não é a questão do meu perfil de investidor, e sim o objetivo daquele investimento. A reserva de emergência ela tem que ficar num lugar seguro. Quando a gente fala de investimentos, em geral, a gente tem 3 pilares, que é a liquidez, a segurança e a rentabilidade. Não tem como ter as 3 coisas. Ou a gente vai ter liquidez e segurança e não vai ter tanta rentabilidade, ou a gente vai ter alta rentabilidade, menor liquidez e alta segurança, enfim. A reserva de emergência de qualquer perfil de investidor, na minha opinião, tem que estar num investimento que tenha alta liquidez e alta segurança. E um pouco menos de rentabilidade, porque a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Então, é muito mais pelo objetivo, pela natureza de ser uma reserva de emergência, do que pelo perfil do investidor. Então, para mim, a reserva financeira, a reserva de emergência, sempre tem que estar segura. Sempre tem que estar num lugar conservador. Daí ok, dito isto, quais são esses lugares? Isso, legal. Né? Ok. Então, mas e quais são esses investimentos, então? A poupança é onça. Depois tem o Tesouro Selic, que eu já falei para vocês. Agora, o Tesouro Selic ele paga a taxa Selic ao ano, né? Nesse momento, a gente está com uma taxa Selic de 2,25% ao ano. Ou seja, esse investimento está pagando muito pouco. E como ele tem uma taxa da B3, ele acaba não sendo tão atrativo no curto prazo. No longo prazo, ele até consegue superar a poupança, mas ele já foi mais atrativo do que ele está sendo agora. Ok, e aí qual é a opção então? Né? Se esse já não é mais o queridinho das pessoas. A gente tem alguns bancos que oferecem CDBs de liquidez diária. E aí é muito importante que seja de liquidez diária. Tem alguns bancos que oferecem 100% do CDI, que é o indicado. Tem alguns que oferecem 110%, eu já vi até 115% do CDI. Mas nesse momento, o mais importante não é essa rentabilidade. O mais importante é a facilidade que a gente vai ter de continuar investindo nesse lugar. Né? Então, a gente pode sim olhar e procurar esses CDBs, por exemplo, no Nubank tem um RDB, que tem essa mesma característica. Mas o importante é a gente ter consciência de que esse investimento não é para ganhar dinheiro. É para não perder o dinheiro. É um pouquinho diferente o raciocínio. Entendi. Complementa mais alguma coisa? Já tem pergunta aqui da galera. Desculpa, deu uma cortadinha na tua última fala. Complementa ou posso passar adiante? E dá um delayzinho para mim também. Ah, tá. Não, então é isso. Então eu recomendo um Tesouro Selic ou um CDB ou RDB de liquidez diária, com no mínimo 100% do CDI, ou um bom fundo de renda fixa. Também pode funcionar. Sabe o que eu estava pensando, Leila, falar sobre hoje aqui junto com você? Há opções também fora do banco. Eu vou falar algo assim, não defendendo a instituição, porque eu nem pertenço mais. Mas cooperativas de crédito, hoje, por exemplo, tem um produto que tem o CDB, eles têm um produto chamado RDC, que é Recibo de Depósito Cooperativo, não sei se você conhece, é o mesmo CDB, só que eles deram um nome para ser trabalhado nas cooperativas. É um atrativo bacana também. Eu acho viável, a gente como educador está falando sobre isso. Vale a pena conhecer os investimentos dentro de uma cooperativa de crédito. Cooperativa de crédito também não é só empréstimo, né? E também não é só a capitalização, que também é um jeito de poupar.
Você sabe que antes de fazer o programa com você, pode falar. Não, eu ia comentar que é interessante a questão da cooperativa de crédito, porque também alia o tipo de instituição que a gente quer fortalecer, né? Eu tenho essa ideia de que o dinheiro, ele é um poder que a gente tem, e com ele a gente pode sim escolher o que a gente quer fortalecer e pensar em colocar o seu dinheiro numa instituição que é cooperativa me parece muito mais sustentável e alinhado com um propósito, né, de ecologia mesmo, financeira, do que simplesmente num banco comercial. Então, muito boa a tua lembrança. É a sustentabilidade financeira. É meu espetáculo, eu vou falando também, viu, Leila? Leila, sabe que não tem problema. Antes de fazer o programa com você, me ligou um amigo, um guarda civil metropolitana de São Paulo, e ele me liga assim: eu preciso de uma dica de investimento, mas coisa boa. É assim que... E aí a pessoa fala assim, só que é assim, eu quero deixar só 6 meses. E aí eu fiquei pensando nessa pergunta dele, queria falar com você. Primeiro, ele perguntou para mim, ele sabe que eu sou profissional. Mas a gente sabe que hoje as pessoas falam sobre investimentos, com o gerente do banco, é o principal. Em segundo lugar, aí tem os amigos, a gente vamos perguntar para o amigo do churrasco, né? Qual que é o melhor investimento? E por último, as pessoas se informam através do jornal, de revistas. E mas a gente também tem que falar do especialista em finanças, de procurar informações de qualidade, mas também de ter uma pessoa que conheça, né? Não é verdade? Sem dúvida. O especialista em finanças, ele vai te dar um olhar voltado para o cliente, né? Eu trabalho com a remuneração do cliente, então o cliente me paga diretamente. Eu não vendo produtos, como é a questão do gerente, né? Então o gerente ele vai estar sempre alinhado com os objetivos do banco, né? Ou da instituição, se for uma corretora independente. Os objetivos comerciais muitas vezes comprometem o bom produto para aquela pessoa, né? Talvez ele tenha uma meta comercial a ser batida e o produto que é bom para a Leila não vai ser, né? Então ele é importante, ele tem o seu papel, né, nessa estrutura financeira e estrutura inclusive de educação financeira, mas a gente nunca pode esquecer que ele está atrelado a uma instituição, né, que não é o nosso caso. Então, assim, para o consumidor final é muito mais barato o trabalho do gerente do que o meu, por exemplo. Mas eu sou muito mais independente e eu sou muito mais focado no resultado para o cliente. Não é o que eu acho melhor, é o que vai ser melhor para o cliente. Vocês estão informando, minha imagem eu sei que está ruim. A gente está com um problema de transmissão aqui na região, a minha imagem parece que não está tão boa. Vocês estão escutando normalmente ou está cortando? Está cortando, legal? O som está cortando um pouquinho. Pode ser a minha internet, de repente? Não, deve ser. É a minha, com certeza é a minha. A sua tá. O pessoal falando que o som do pessoal está cortando. Qualquer coisa, se o pessoal não está entendendo, eu vou pedir para você reforçar a minha fala para eles, pode ser assim? Tá, pode ser. Então, legal. Daí a gente está falando sobre isso e a educação financeira que a gente tem colocado aqui, ela tem que contribuir para que as pessoas conheçam os produtos. Não dá para investir hoje sem conhecer sem saber o objetivo. Eu achei legal isso. O que a pessoa tem de sonhos, o que a pessoa tem de objetivos futuros, mas também hoje ninguém pode falar que não conhece basicamente a característica de um produto. Né? Então é importante. E que características são essas? Você já falou 3 características, né? Segurança e rentabilidade. Tá, deu uma cortadinha agora no final do áudio. E aí tá aparecendo carregando aqui para mim. Tem os produtos que também tem que ser sempre verificados, né? Tá, fiquei um pouco no escuro aqui. Melhorou? Vamos lá. Tá, agora acho que sim, tô te ouvindo de novo. Então, estava falando que tem os detalhes técnicos de cada produto. Tá, então das características dos investimentos, né? Eu destaquei as 3 principais, que são liquidez,
rentabilidade e segurança. Para isso, a gente tem que começar do básico. Eu trabalho muito com investimentos de renda fixa. Né? A maioria do meu público gosta mais de investimentos em renda fixa. E então eu trabalho com alternativas à poupança. A poupança é renda fixa. Um investimento em renda fixa é sempre um empréstimo para algum lugar. Né? Então isso a gente também tem que se atentar. Investir no Tesouro Direto, por exemplo, na prática significa comprar títulos públicos, que é emprestar o dinheiro para o governo federal. Então, comprar um RDB ou um CDB, ou mesmo a poupança, é emprestar o dinheiro para o banco. Isso também é importante a gente saber para onde a gente está emprestando o nosso dinheiro. Né? Como tu falou, é muito importante a gente conhecer o investimento que a gente está fazendo. Então, para quem está começando agora, eu recomendo procurar esses conceitos de o que é renda fixa, o que é taxa Selic, o que é TR, por exemplo, que é importante na poupança. A partir desses conceitos que a gente vai conseguir entender os investimentos. Sempre lembrando que renda fixa é um empréstimo do nosso dinheiro como investimento para alguém. E eu recomendo que a pessoa comece a estudar uma modalidade. Eu vou estudar os títulos públicos. Depois que entendeu, tenta ir para outra coisa. Não tenta aprender tudo ao mesmo tempo, porque daí realmente vai ser muito difícil. Excelente dica, parabéns. Escutando? O som tá normal? Escutando? Ele começa bem e aí dá uma cortadinha, mas acho que a gente consegue conversar. Vamos tentar conversar. Vou tentar falar das perguntas do pessoal aqui, pode ser? Pode ser. Olha só, a Débora está colocando, pode ser mais barato com o gerente ou o assessor da corretora, porém é mais caro quando vamos avaliar a rentabilidade final como resultado para o cliente. Perfeito, é isso mesmo. Esses profissionais estão atrelados à instituição, né? Então, eles estão olhando primeiro o da instituição e depois o objetivo do cliente. Então, por mais que para o bolso do cliente ele não desembolse nenhum valor para pagar o gerente, na verdade já está incluído na remuneração do investimento dele. Muitas vezes, em algumas outras corretoras e com uma orientação melhor, ele consegue, de fato, uma carteira que seja mais alinhada com ele e mais rentável do que a que ele vai conseguir no banco com o gerente. Legal. Aí tem outra pergunta. O investimento deve ser iniciado só depois da reserva completamente montada? Essa é uma pergunta bastante comum. Em primeiro lugar, eu queria esclarecer que para fazer a reserva a gente já está investindo, né? Então, mesmo a poupança, eu considero como um investimento. As pessoas dizem que poupança não é investimento porque muitas vezes ela não ganha da inflação. Então, o dinheiro que eu coloquei lá, ele acaba perdendo o valor de compra, né? Então, uma coisa que custava antes R$100, no final de um mês custa, sei lá, R$100,20. E na poupança, se tu colocar R$100, no final do mês vai ter R$100,13. Então, tu comprava antes alguma coisa e agora tu não compra mais. Esse é o raciocínio para quem diz que a poupança não é investimento. Eu não concordo. Eu acho que sim, poupança é investimento, mas talvez não seja o melhor investimento. A própria reserva de emergência já é um investimento, né? Então, pensando nesse caso, a gente já vai estar investindo para fazer a reserva. Mas eu imagino que ela tenha perguntado em relação a se eu preciso ter primeiro a reserva de emergência e depois investir para outras coisas, né? E não necessariamente. A gente pode alinhar essa estratégia de, por exemplo, eu vou colocar R$1.000 por mês ou R$100 por mês no investimento. 30% vai ser para outros objetivos e 70% vai ser para a reserva de emergência. A gente pode fazer isso de acordo com o perfil do cliente. Então, se o cliente prefere desse jeito, a gente pode planejar uma carteira que funcione dessa forma. Agora, se o cliente quiser uma carteira, não, eu quero fazer uma coisa de cada vez porque eu quero estudar os investimentos também, a gente também pode montar outra forma de investimento. Eu tenho uma cliente que tem mais de um investimento para reserva de emergência. Ela tem uma parte da reserva de emergência muito, muito líquida. Então, em Tesouro Selic, em CDB de liquidez diária, ela consegue tirar no mesmo dia.
e tem uma parte em uma LCI com vencimento para daqui a 3 meses. Porque se der problema antes de 3 meses, ela tem uma reserva. Se der problema depois de 3 meses, ela tem outra. É um pouquinho mais complicado, mas também dá para fazer. Legal. Olha só a pergunta que veio para mim agora. Reserva financeira. Entre poupança, tesouro e aquisição de dólar, qual buscar? A questão da aquisição de dólar é a segurança, mas a segurança no sentido de volatilidade do investimento. Quando a gente investe em dólar, a gente fica sujeito ao câmbio. Né? Então, Sim. não necessariamente eu vou tirar mais dinheiro do que eu coloquei, que é uma grande característica da reserva de emergência, eu preciso tirar mais dinheiro do que eu coloquei. Eu não posso ficar esperando o dólar valorizar ou desvalorizar para eu tirar ou colocar dinheiro na reserva de emergência. Eu não recomendo o dólar como reserva de emergência por isso. Ele é um bom investimento, pode ser, e ele é bastante seguro, no sentido de que ele não vai perder o valor e deixar de fazer sentido, né? Porque ele é a moeda mais forte do mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica atrelado ao câmbio e a gente sabe que o câmbio flutua e pode ser que seja positivo, pode ser que seja negativo, não tem como controlar isso. Então, por essa característica, eu não recomendo para reserva de emergência. Legal. Vamos lá. Olha, eu li uma frase que eu ler com você. As pessoas não precisam ser especialistas em finanças, mas precisam ser, ao menos, especialistas sobre elas mesmas. Elas precisam, pelo menos, se conhecer um pouco. Se conhecer para poder definir quais são os seus objetivos. Quando a gente fala de investimento, às vezes a gente sabe que as pessoas também têm uma certa dificuldade porque elas mesmas não se conhecem financeiramente, não é verdade? Perfeito. Muitas vezes as pessoas vêm para mim e perguntam qual é o melhor investimento. E aí eu sempre devolvo, para que tu quer esse dinheiro? Né? Porque se a pessoa me disser que ela quer uma coisa, é um investimento. Se ela quiser outra coisa, é outro investimento. E aí muitas vezes a pessoa me devolve de novo dizendo, eu não sei. Estou guardando só por guardar. E aí o guardando por guardar é que é um grande problema. Porque tu não vai fazer nada, tu poderia estar ganhando mais com o investimento, ou poderia estar mais segura com o investimento. E se a gente não sabe o que a gente quer, o dinheiro não vai ir para o lugar certo, porque ele vai ficar perdido, né? Como o nosso tempo, como os nossos recursos todos. Se a gente não souber para onde a gente quer que ele vá, fica difícil encaminhar ele para um lugar certo. Sim, perfeito. Excelente. Ou chegou uma pergunta, eu não sei se tem relação, mas vamos tentar. Leila, eu tento colocar todas as perguntas que chegam ou por zap ou aqui no e-mail pra gente. Mas aí, se você tiver alguma consideração que faltou, você pode interromper, tá? Aí tem assim, os brasileiros não têm um preparo emocional para momentos de pressão e nervosismo em relação às suas finanças? Você acha que a gente, brasileiro, pelos seus estudos, você acha que isso é verdade? Tá, muito legal essa pergunta. Eu não sei te dizer, assim, se no Brasil a gente é diferente dos outros, porque eu nunca estudei os mercados que não são os brasileiros, né? Eu sou Entendi. especialista aqui no Brasil. Mas o que eu posso dizer é que os brasileiros não estão preparados para lidar com isso, muito mais pela falta de conhecimento, né? Eu vejo muito que a pessoa resolve, por exemplo, ultimamente tem se falado muito em Bitcoin. Aí a pessoa vai lá e coloca o dinheiro em Bitcoin porque acha que não tem como perder dinheiro. E aí tem, na verdade, tem como perder muito dinheiro. E como a pessoa não sabia, não estava preparada para o mercado, ela acha que tudo é muito perigoso. E quando a gente começa a estudar, a gente vê que não é tanto. Mas tem uma frase que eu uso muito, que é: as nossas decisões financeiras não são financeiras. Porque as nossas emoções influenciam muito. As nossas decisões Não são financeiras não financeiras. são excelentes. Por quê? Na verdade, a questão financeira é um aspecto da decisão. Ela influencia, mas ela não é o único. Porque se fosse o único, ninguém vendia ação quando ela desvaloriza. Né? Todo mundo seria fosse puramente racional, se fosse puramente racional, todo mundo comprava na baixa e vendia na alta. Mas não é isso que acontece. Porque as nossas decisões, nossas emoções influenciam demais na nossa forma de lidar com o dinheiro. Perfeito.
Falar de falta de informação para investimento hoje é inadmissível, ou não? Eu acho que a gente tem muita informação disponível, mas isso também atrapalha. E aí eu trago no meu trabalho a minha formação em jornalismo, que é conseguir coletar as informações e mostrar para as pessoas o que é de fato importante, né? Eu vejo muitos educadores financeiros que pulam essa parte, que meio que parece que todo mundo deveria saber o que é uma taxa. Associar, internalizar isso. A Gigica está comentando que o linguajar é complicado, e de fato é. A gente tem muitas siglas, a gente tem, por exemplo, CDI, que é uma taxa, e CDB, que é um investimento, são coisas totalmente diferentes. Então, Mas de mesmo, fato, quando a gente começa... mas mesmo tendo um linguajar complicado, eu concordo, é aquela sua dica de estudar, e pelo menos você deu uma dica formidável, pelo menos começar por um estudo, não querer aprender tudo de uma vez, é interessante. Sim, tem que começar e, assim, não se apavorar com a quantidade de informações, né? Porque, de fato, são muitas informações e aí a gente fica assustado com tudo que tem para aprender, né? Eu tenho um caminho, assim, que eu indico nas minhas consultorias, que eu digo para a pessoa esses degrauzinhos, assim, primeiro a gente faz a reserva, depois a gente faz tal coisa, depois tal coisa, porque a gente fica um pouco assustado de ter uma reserva, eu tenho que ter um planejamento para aposentadoria, eu tenho que ter para a próxima viagem, eu tenho que ter para trocar de carro, eu tenho que ter para comprar um apartamento, e aí é muita coisa. E às vezes as pessoas não sabem lidar com esse monte de expectativas, né? Então, Sim. se a gente conseguir organizar e indicar, não, para reserva de emergência tu vai estudar tal coisa. Para tua aposentadoria a gente vai estudar esses outros dois investimentos. E depois a gente vai refinando, fica muito mais fácil. Porque eu vejo que as pessoas se assustam com a quantidade de coisa. Vi uma frase que diz o seguinte: investimento é como medicina. Você precisa ter pelo menos uma noção básica, identificar eventuais sintomas de doenças para poder buscar uma ajuda especializada. E a comparação é feita com investimentos, investimento em medicina. E tem uma certa lógica, né? E a gente tem que ter pelo menos uma noção básica dos produtos, não é verdade? É verdade, é isso. A gente precisa de uma noção básica e ir construindo aos poucos. Assim. Não adianta querer de uma hora para outra ser especialista em investimentos. Né? Então tem que ser Legal. devagar, tem que ser o básico. Estou aqui com o meu priminho, criança de 7 anos, mandando ver aqui na Educação Financeira. Bernardinho, um beijo. A gente tem, vamos ver aqui quem está aqui, que acompanha a Leila. A Leila tem um fã-clube. A linguagem tem aqui Trana Torrotelli, acho que é isso. Gigica, acho que você conhece. Todo mundo mandando um beijão para vocês aqui, para você. Silvinha, Vilela. Tem aqui, um pessoal bacana que te acompanha. Parabéns. E aí, o que a gente deixa de mensagens finais? Vamos lá. Poupança, existe um mundo além da poupança. O que cuidar? Já tenha 4 minutinhos para dar uma mensagem para essa galera sobre investimentos, poupança e tudo mais. Então, a minha dica, que acho que é o que passa assim dos investimentos, é escolha um e comece a estudar, sabe? Comece pelo básico, não se assuste com a quantidade de informações, de fato tem muitas coisas, mas escolha um e invista. Coloca um dinheiro que não vai precisar, digamos, sabe? Coloca, tipo, no Tesouro Direto, o mínimo é R$ 30 para investir. E não precisa ser todos os meses. Pode ser só esses 30 e nunca mais. Então coloca lá para ver como é que tu te sente, para testar. Imagina como se fosse um curso que tu pagou R$ 30, entendeu? Vou aprender a investir com R$ 30. Essa é a ideia. Então, ir para a prática também, não ficar só na teoria. Legal. E aí, querida, frases finais. Que frases a gente pode deixar? Eu sempre peço para o convidado trazer uma frase, uma
uma frase dele ou de outra pessoa. Eu vou te dizer uma outra coisa que é um livro também, para você indicar, recomendar. O que a gente deixa de frases Legal. aí? Legal. Eu vou deixar a indicação de um livro, chama Dinheiro Sem Medo, do Eduardo Amuri. Ele é um outro educador financeiro que também não vem da área de economia. Ele é engenheiro, se eu não me engano. Eu gosto muito da linguagem dele. Ele tem essa crítica ao sistema, né? Ele sabe que não é tão meritocrático assim, como nos vendem. Então ele tem um olhar mais humanizado também. Não é simplesmente culpa das pessoas que elas não conseguem economizar dinheiro, investir. São dicas muito práticas que dá para colocar mesmo na nossa vida. Eu gosto muito dele, chama Eduardo Amuri, um profissional. E o livro, então, é Dinheiro Sem Medo. Fernando, Dinheiro Sem Medo, vou para o Fernando digitar, me ajuda aí, Leila. Dinheiro Sem Medo é o nome do livro. Digita pra gente, Dinheiro por favor. Sem Medo é o nome. Dinheiro Sem Medo é o nome do livro, deixa eu anotar aqui para vocês. A Leila está anotando um livro que ela está indicando. Enquanto isso, eu vou pedir para vocês estarem curtindo. A gente está aqui, já nos momentos finais aqui do nosso bate-papo. Dinheiro Sem Medo. Pronto. Tá aí nos comentários. Então. Dinheiro Sem Medo, Eduardo Amuri. Amuri, isso. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu uso como minha bandeira, que é dinheiro para felicidade se você não sabe o que te faz feliz. Né? Eu tenho essa bandeira de que o dinheiro tem que ir para as coisas que nos fazem felizes. E aí também a gente volta num outro tópico que a gente já conversou, que é a gente só vai saber o que nos faz feliz quando a gente tem autoconhecimento. Então, antes de falar sobre dinheiro, a gente precisa falar sobre o que eu quero fazer com o dinheiro. Muito importante. Leila, quer deixar mais alguma dica? O autor, ela é o Eduardo Amuri, estão perguntando aqui, mas o pessoal está elogiando bastante o teu trabalho. Eu já sou fã do teu trabalho, você sabe disso. E espero a gente ter outros bate-papos sobre educação financeira. Pela maneira generosa que você tratou a oportunidade, sem palavras, assim. Você foi muito esclarecedora, principalmente porque a gente não veio aqui dar, Leila, uma lição do que você vai investir ou não, mas de que forma você deve se comportar. Acho que essa é a nossa mensagem, na verdade. Isso mesmo, legal. Então, eu queria fazer o convite para quem ainda não me segue no Instagram. O meu arroba é da minha conta. Sábado agora eu vou ter um curso justamente sobre esse tema, né, investimentos para sair da poupança. Então, quem tiver interesse, o link está na minha bio. E eu também tenho uma lista de transmissão gratuita no WhatsApp, para quem eu mando uma vez por semana dicas financeiras e como se organizar, e falo da minha agenda. Para quem quiser, pode entrar em contato comigo também no link da minha bio, o link direto para o meu WhatsApp. E adorei participar, muito obrigada pelo convite. Legal, eu que te agradeço. Eu quero que você acompanhe também. Amanhã o Fernando mordeu a língua, sério mesmo. Ele está dando risada do outro lado, mas ele mordeu a língua e não está podendo estar aqui. Amanhã ele vai estar no programa Compreender. E é bacana que o programa Compreender vai ser com a Daniela Bellamini. Ela é doutora em educação ela é doutora em educação e é presidente do conselho da ONG Multiplicando Sonhos. E ela vai estar falando como estruturar melhor um projeto empreendedor. E no dia 17 agora eu vou estar com o Cassiano Alves, que está nos assistindo, e ele vai estar falando sobre educação financeira para aposentados. Então, olha só, a Leila está conduzindo projetos de educação financeira, o Cassiano está com a gente, o próprio Fernando, o Grinaldo. Então, a ideia é que desse programa é trazer profissionais para a gente estar falando sobre um assunto específico de educação financeira e estar trazendo um material bacana. E tem outra coisa, nós vamos essa live que eu estou fazendo contigo, a gente vai estar no canal do YouTube Nortear Educação Financeira e eu vou te mandar toda a gravação dela para você também postar nas suas redes sociais, tá bom? Perfeito, tá bom, muito obrigada. O pessoal está dando parabéns, vamos pedir as últimas curtidas, eu quero te agradecer, vou encerrar com você, vou encerrar, mas a gente vai agradecer, muito
obrigado, André. Sucesso para você. Mande notícias do Sul da educação financeira. Faça excelentes trabalhos. Você é uma pessoa super gentil. Muito obrigado, viu? E o Fernando Então, tá, também está falando que ele se formou na ISF. Ele também é seu colega. Também é coach financeiro, que nem eu. Aí, ó. Eu quase nem uso mais esse nome. Legal. Dica, amor, vamos contigo. Vou pedir para a galera continuar. Sucesso para você. Um abraço para todos do Sul também. Grande abraço. Então tá, abraço. Tchau, tchau. Foi ótima a conversa. Bom, muito obrigado. Foi mesmo. Obrigado. Pessoal, a gente encerra aqui a educação financeira, agradecendo a todos vocês que estão aqui com a gente. Gica Mota, Débora Lages. Débora, grande abraço, vai estar com a gente. Ademilson Barreto da Bahia. Sucesso, meu irmão. Vamos lá, Cassiano. Nádia, um grande abraço para você. Educação financeira. Eu tenho duas contas de educação financeira. Eu só preciso saber quem está nessa conta. Lex Populi. Também está com a gente Ala Oliveira, Ademilson Barreto, eu já falei. Dr. Rafael Duarte do Sul, Jacques Sebastini, Bernardo França, Gilma Insta. Pessoal, um grande abraço para todos vocês. Sucesso. Uma excelente noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos aqui na live. E a gente continua levando aí a educação financeira para vocês. Grande abraço.